O Breno Bidon tem jogado mais avançado lá, ele tem substituído o Garro e tem feito boas partidas e partidas surpreendentes para mim, porque eu lembro que no começo do ano, algumas vezes ele foi improvisado nessa função, e aí ele acabou jogando mal, e eu falei, porra, estão escalando o moleque errado, o moleque tem muito potencial aí, de vez em quando é meio desligado, mas estão escalando ele mal ali na frente, ele tem que jogar um pouco mais recuado, mas me parece que a gente estava errado aqui quando comentou sobre isso e ele tem desempenhado bem. Você concorda com isso aí, que houve uma evolução nele ali jogando mais avançado e tem te agradado bastante ele nessa posição? Claramente ele vem fazendo partidas melhores, aí sendo o quarto homem do meio campo, ou até o terceiro quando a gente joga com 3 zagueiros, mas naquela função meio que de 10, né? Porque até então ele nunca tinha jogado nessa função. Quem jogava era o Garro, quando o Garro não tinha era o Coronado, né? E muitas vezes a gente jogava com o Memphis ali mais recuado, jogava com 2 atacantes, até no Campeonato Paulista. E o Bidon acabava ou jogando pela esquerda ou pelo meia como ali na meia direita, né? Às vezes no lugar do Carrilho. Então ele não tinha jogado nessa função aí e me surpreendeu, né? Não só por ele estar atuando melhor nessa função, mas parece que hoje ele tem um pouquinho mais de pegada ali. A gente vê que ele não tem força física, mas ele parece se esforçar mais nas disputas de bola. E tecnicamente a gente via que ele era um bom jogador, né? A gente batia nele por questão de intensidade, às vezes está um pouquinho desligado do jogo, às vezes não sentiu o jogo, mas a gente nunca duvidou da questão técnica dele, né? E às vezes um jogador da idade dele, 19 anos, vai oscilar, assim como o Corinthians, parece todo mundo que passa pelo Corinthians oscila, ele vai oscilar, mas tem me agradado nessa função aí, e confesso, assim, não me empolgando muito, mas ele vem, nessa função, ele vem fazendo partidas melhores do que o Garro vinha fazendo antes da lesão. Eu acho que isso daí é incontestável, né? Boa. Fazendo uma conexão aí dele e com o Guinegão, o que me agrada mais nisso tudo, assim, você consegue ver potencial nos dois, é possível ver que não são jogadores cegos, né? Porém, o fato deles serem muito novos e no meio do processo de jogos decisivos, aí, eles estarem conseguindo amadurecer e melhorar o desempenho é o que mais tem me agradado, porque é muito fácil para um jovem ter um desempenho ruim e se abalar e perder um pouco da confiança, e ele fez partidas boas, partidas ruins, partidas medianas, e teve algumas críticas e conseguiu evoluir com isso. O Guinegão, ao contrário, ainda não teve essa, entre aspas, má fase para ser criticado, a gente ainda não sabe como ele vai reagir, mas também conseguiu evoluir dentro de algumas deficiências que ele apresentou em partidas anteriores. Então, tem me agradado muito essa evolução aí do Bidon e torço bastante para que ele continue evoluindo. Eu gosto muito dele como jogador, velho. Muito jogador. Inclusive, quando a gente criticou ele aqui pelo desempenho, a gente falava isso, assim, a gente vê muito potencial nele, aí falta intensidade que nem você falou e que a gente gostaria de ver ele evoluindo, né? Então, me agrada muito e me deixa muito feliz. E ver que a comissão técnica, o Dorival confia nele, apesar de ter rodado ele por algumas opções, mas alguns jogos o Bidon foi titular, o Carrilho era reserva, o Martinez está na reserva e tal, o Bidon sempre está quase sempre como titular ali. Então isso é um ponto positivo para a comissão, tanto por ter dado um voto de confiança para o Guinegão, quanto para o Bidon eles estão correspondendo. Outro exemplo disso é o Tchoca, o zagueiro, né?